Olá, então essa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mais uma ferramenta de qualidade, é o diagrama de Pareto. O diagrama de Pareto aí vem em homenagem ao Vilfredo Pareto. Né? Esse carinha aí descobriu aí com estudos estatísticos, enfim, de economia, percebeu aí o grande efeito aí, que aproximadamente para a maioria dos eventos que a gente começa a observar, 80% dos efeitos vem de 20% das causas. Né? Então, como é que foi a primeira vez observado e documentado? Isso aí foi por Vilfredo Pareto, aí, que observou a conexão 80-20, enquanto estava na Universidade de Lausanne, em 1896, conforme o seu primeiro trabalho publicado, onde ele mostrou aí que aproximadamente 80% das terras da Itália eram de 20% da população. Esse princípio, o princípio de Pareto, aí pode ser aplicado em diversas áreas da ciência, da economia, da sociologia, enfim, que eu verifico algum tipo de problema e começo a analisar, verificar, investigar. Na maioria das vezes, não é uma regra assim, escrita na pedra, mas na maioria das vezes são poucos os problemas, as causas que são responsáveis aí por a maior parte do problema. Tá? Para que serve então esse diagrama de Pareto? Então, basicamente é uma ferramenta de qualidade, usado bastante em termos de qualidade, por exemplo, numa produção industrial, para identificar problemas numa produção. Tá? Mas o bom do diagrama de Pareto é o quê? Ele é uma ferramenta visual, onde uma pessoa, um gerente, enfim, quando ele olhar para esse gráfico, ele já vai perceber onde ele deve focar as energias, os esforços, enfim, para eliminar aquele problema ou reduzir ao máximo. Né? Então, o diagrama de Pareto é um gráfico de colunas, né? Ordenando as frequências de ocorrência. Então, eu tenho um problema, eu investigo as causas, os motivos daquele problema normalmente ocorrer, organizo essas causas da forma decrescente, né? Todas as ocorrências, aqueles caras que aparecem mais vezes estão na primeira coluna, o que aparece menos vezes está na última coluna. Tá? E aí eu consigo facilitar, né, onde eu devo agir. Então aqui na coluna, no eixo vertical, da esquerda aqui eu tenho minha quantidade de respostas. Né? Então aqui tem um exemplo, um gráfico de diagrama de Pareto aí para causas, motivos aí de chegadas atrasadas. Vamos pensar e imaginar que seja no serviço. Tá? Então aqui nesse gráfico aqui ele mostra que o principal causa aí é o tráfego, né, o trânsito. O segundo grande motivo aí que as pessoas alegam aí são as crianças, tem que levar na escola, cuidar delas, enfim. O terceiro é o transporte público, o quarto é o clima, o quinto aí a pessoa se atrasa, né, perde o horário, e o último caso aqui é algum tipo de emergência. Tá? No eixo vertical aqui da direita, né, parte aí a porcentagem, a porcentagem acumulativa, né, de 0 a 100%. Então, se eu somar todas essas colunas aqui, se eu colocar uma em cima da outra, elas vão chegar a 160, né, e vai chegar no meu 100% também. Tá? Então, se eu fosse o dono de uma empresa que meus funcionários, eu fizesse essa entrevista e perguntar por que a razão aí que eles estão chegando atrasados, eu verificaria o que eu poderia, ou onde eu poderia atuar. Por exemplo, no tráfego talvez eu não tenha muita ação, no transporte público talvez não. Aqui no Child Care, talvez eu poderia propor uma solução, vou construir uma creche aqui dentro da empresa, enfim, as pessoas aqui não iam perder tanto tempo levando as crianças para a escola, talvez. Então eu, como gerente, posso tomar alguma iniciativa para diminuir e reduzir o problema verificando esse tipo de gráfico aqui, que é o diagrama de Pareto. Como é que eu construo um diagrama, então? O primeiro passo é identificar as ocorrências. Então, eu tenho um problema, eu tenho que tentar investigar e identificar aí as causas mais comuns e por que estão ocorrendo aquele problema. Aqui eu coloquei um exemplo, motivos de baixa audiência no ensino EAD. Né? Então, tem uma turma, um curso lá de ensino à distância, e foi feita uma pesquisa entre os alunos perguntando por que eles não estão atendendo às aulas conforme o cronograma. Então, as respostas adquiridas aí nesse questionamento aí foi que 8 pessoas, ou 8 respostas foram por causa da falta de tempo, 35 porque não tem computador, 10 respostas porque não tem conexão à internet, 7 respostas por causa que tem dificuldade em fazer as atividades síncronas, por exemplo, chats, web conference, alguma coisa assim. 12 respostas por causa de trabalhos em grupos e uma pessoa aí por causa da baixa qualidade do conteúdo. Então, somando todas essas respostas aqui, obtiveram 73 respostas.
Então, o primeiro passo é identificar as ocorrências. Então aqui foi feita a entrevista, o questionamento, enfim, e aqui estão as respostas, né, adquiridas. O segundo passo, ordenar as ocorrências da maior para a menor frequência absoluta. Então, de todas aquelas respostas, a gente percebe lá que o sem computador, né, foi o que maior abrangiu. 35 pessoas lá falaram que, né, não vão conseguindo atender as aulas porque não tem computador. Segunda, porque tem dificuldades em trabalho em grupo, né, sem conexão da internet, falta de tempo e assim em diante, né, de baixo do maior para o menor. Tá? O terceiro passo, então, a gente pega aqueles valores e calcula o percentual absoluto e acumulado. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho meus 73%, que é o meu 100%, né? Então vamos ver quanto que vale 35. 35 pessoas, né, numa população de 73, vale 48 pessoas. 12 pessoas, 16 e assim por diante, né? Eu tenho aqui meu percentual absoluto. E aqui o meu percentual acumulado. Tá? Que se eu pegar esse cara, somar com esse, né, eu vou acumulando até chegar ao 100%. Então, eu organizei todos os meus dados, a partir disso aqui é a minha tabela, eu consigo gerar o meu gráfico de Pareto. Então, todos aqueles dados lá eu jogo numa planilha de cálculo, ou posso fazer manualmente, mas enfim, hoje planilha de cálculo aí, a maioria delas já dá para fazer praticamente automaticamente se eu já tiver os dados organizados. Então, aqui está aquele exemplo, né? Então, aqui se eu olhasse no gráfico aqui, a principal causa aí de baixa audiência é porque as pessoas não têm computador, então elas não conseguem acessar a aula. Puxa vida. O segundo aqui, dificuldade em trabalhar em grupo. O terceiro, sem conexão na internet. Então, beleza, eu como professor, puxa, o que eu posso fazer aí para aumentar a audiência? Então, eu vou verificar aqui onde que eu vou focar meus esforços. Então, vamos ver aqui 80% das causas. Se eu traçasse para cá, né, daqui para cá, né, se eu resolvesse esses problemas aqui, eu já teria 80% dos motivos já resolvidos. Então, daí eu vou lá e olho o que são esses motivos. Sem computador. Eu, como professor, posso resolver? Talvez eu não tenha nenhum, não tenho esse alcance. Sem conexão da internet, também eu não tenho muito poder de interferência. Mas aqui, dificuldade de trabalhos em grupo. Pô, eu, como professor, posso evitar fazer trabalhos em grupos. Posso fazer trabalhos individuais, sei lá, utilizar outro método que não seja trabalhos em grupos. Eu já estaria eliminando aí um grande fator aí do meu problema na audiência. Tá? E aí, uma vez eu eliminar esse carinha, meu gráfico vai se atualizar e aí eu posso tentar manter meus esforços naqueles outros carinhas, né, que geram aí 80-20, a relação 80-20 é a nossa relação de Pareto. Beleza? Então vamos tentar fazer aqui, jogar na planilha de cálculo esse exemplo aqui, só para aqueles que não têm tem algum problema em trabalhar com planilha de cálculo, só para ficar um exemplo prático aqui. Então vamos tentar jogar esse cara aqui. Né? Então aqui está esse mesmo exemplo, né? Da baixa de audiência da EAD. Tem os mesmos dados aqui organizado originalmente. Então eles estão tudo bagunçados, né? Estão aleatórios aqui. Então o primeiro passo é organizar esse cara aqui do maior para o menor. Tá? Então o que eu posso fazer? Deixa eu tirar esse cara aqui, senão ele vai se perder. Vou organizar esse cara aqui do maior para o menor. Então, vou falar. Então, já está aqui praticamente, né, organizado na forma decrescente, sem computador 35 e 1. 35, 12, 10, então já está organizado aqui na minha forma decrescente. Deixa eu colocar de volta aquela linha, só para a gente não perder os nossos dados. Então, aqui por um negrito. Então, esse aqui vai ser a soma desses caras aqui. Então, 73 pessoas, 73 respostas aí para o nosso questionamento. Então, o segundo passo que já foi feito, organizar. O terceiro passo é fazer o nosso percentual. Então, quanto que vale esses 35 pessoas numa população de 73? Né? Então, esse cara, eu vou já organizar essa coluna aqui como porcentagem para ficar já minha resposta. Então, esse cara vai ser o quê? Igual a esse dividido por 73, que é a minha população nesse exemplo. Né? Deixa eu diminuir a casa. Então, 35 pessoas aí numa população de 73 já representa aí praticamente 48% das pessoas. Eu arrasto aqui, tá? E aqui eu já tenho então o meu percentual absoluto desses dados aqui. E aqui a minha última
coluna aqui e fazer o percentual acumulado, ou seja, pegar esse cara aqui vai ser igual a esse cara, né? Esse cara vai ser esse mais esse mais esse. Então, esse aqui vai ser igual a esse mais esse. Então, aqui vai ser 48 mais 16, 64. Né? E assim por diante, até chegar em 100%. Beleza, então eu já tenho aí os meus dados organizados. Agora, só falta fazer o nosso diagrama, o nosso gráfico. Né? Então, como é que eu gero o meu gráfico? Então, vou pegar esses caras aqui, a minha acumulada, e vou jogar no gráfico. Vou escolher coluna e linha. Série de dados. Posso já colocar um título aqui, diagrama de Pareto. Beleza, concluir. Então, praticamente o nosso gráfico já está quase pronto. Né? Agora a gente só tem que organizar aqui para deixar desculpa, na forma que o diagrama de Pareto pede. Tá? Se o meu computador ajudar. Então, o que a gente tem que organizar ainda nesse gráfico? A gente tem que arrumar o eixo aqui vertical da esquerda, né, que temos que colocar o número total de respostas, que seria 73. Tá? Então, vamos organizar esse nosso eixo vertical aqui da esquerda. Formatar eixo. Então, nós temos, ao invés de 40, né, ele tem 73 respostas. Ok. Então, nosso gráfico está aqui. A nossa linha aqui de tendência tem que chegar a 100%. Como que a gente vai mudar esse cara aqui? Clica 2 vezes sobre ele, eixo Y, secundário, clica aqui. Aqui eu vou colocar um iconezinho na linha para ficar mais visual. Tá? Deixo o símbolo aqui, um zango. Ok. E aqui a nossa coluna da direita aqui também tem que ser de 0 a 100%. Troco aqui na minha escala, tiro do automático, coloco 100. E aqui no eixo vertical aqui eu também posso tirar aqui do menos 7, né, para ficar no 0. Aqui está começando automático no menos 7, vou colocar 0. Ok, e okidoki, está aqui o nosso diagrama de Pareto. Tá? Então nós podemos perceber aqui, né, a forma decrescente dos dados. Nossa linha de tendência, 80%. Né? Então, se eu traçasse aqui uma linha, já estaria então nesses meus 3 primeiros itens. Tá? Então, isso aqui é um diagrama de Pareto. Basicamente, ele serve então para a gente identificar aí as principais razões de um problema estar acontecendo e saber onde atuar. Tá certo? Então, essa aula é rapidinho. Eu vou propor um exercício para vocês. Tá? E espero que eu tenha sido bem claro na explicação. Tá? Eu vou colocar aí uma tela, construir um diagrama, um exercício aí, então, construir um diagrama de Pareto em relação aos problemas encontrados em uma linha de produção de parafusos, ok? Eu vou colocar os dados ali nos slides e peço que vocês façam aí individualmente o diagrama de Pareto desse problema, tá certo? Obrigado, até mais.